Agora, a gravação do comentário de rádio, que foi divulgado na manhã desta segunda-feira, 1º dia de setembro, por 210 emissoras. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Vamos, então, ao comentário. Bom dia. Eu estranhei que, de repente, o ministro Moraes mandou tirar a tornozeleira do senador Marcos Duval, desbloqueou o contra-cheque dele, tirou medidas cautelares, só ficou com o passaporte. E a explicação, eu fui procurar a explicação nos jornais, a explicação diz que não, é que agora ele está no Brasil, isso era para se ele estivesse nos Estados Unidos. Eu não entendi nada, porque a tornozeleira foi posta quando ele chegou ao Brasil de volta da Flórida, para onde ele viajou com um passaporte diplomático, vermelho, a que ele tem direito como senador. Tem gente achando que já é algum sinal de recuo. Duvido. Agora, saudade de ACM, Antônio Carlos Magalhães, presidente do Senado, ou de Jarbas Passarinho, presidente do Senado. Isso não teria acontecido com um senador, porque está baseado na Constituição. Artigo 53, deputados e senadores são invioláveis por quaisquer palavras. Ele não está condenado, ele não foi denunciado, ele não é réu, pelo menos ao que se saiba. E, de repente, tudo isso porque ele fala. Eu não acho que esteja com uma modulação correta para um senador, mas esse é um problema do Senado, do Conselho de Ética, essas coisas, né? Mas não de reprimir, fechar a boca de um senador que está falando em nome do Estado do Espírito Santo. Bom, outro senador, presidente da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito do INSS, Carlos Viana, foi uma fala dele anterior, mas eu registro aqui, depois de ouvir um delegado, em sessão sigilosa, em que o delegado falou sobre as apurações dos inquéritos, aqueles inquéritos que o ministro Dias Toffoli tinha pedido para ver, e aí, dia 10 de junho, suspendeu assim, as investigações, eram uns 9, se não me engano. Agora o relator é o ministro André Mendonça, que já acertou com a CPI compartilhar dados, porque os representantes do povo estão investigando para saber como o dinheiro do povo foi usado por esse crime gigantesco de roubar de 3.200.000 idosos 6 bilhões de reais no mínimo. Agora, o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, está estranhando muito como é que essas pessoas não foram presas ainda, se já foram identificadas? O careca do INSS continua circulando por aí. Eu até acho que ele pode ser um novo Marcos Valério do Mensalão e contar tudo. Temos que ver. Só queria aproveitar e fazer uma correção, já que eu estou falando de senador. Eu chamei o senador Marcos Polon, de Mato Grosso do Sul, que criticou a pressa desse projeto aí, que foi inspirado no FELCA, da adultização. Marcos Polon, não é Molon, como o deputado lá do Rio Grande do Sul. Marcos Polon. Mas, enfim, uma outra questão lá do Supremo, votação deixando limpo o Paulo Bernardo, ex-ministro do Planejamento, ex-marido de Gleisi. Interessante que os votos que eram para investigar mais foram de André Mendonça e de Fachin. E o Fachin justificou, disse, olha, não pode simplesmente aplicar o carimbo assim, olha, o Sérgio Moro exagerou, então não vale nada. Não, vamos investigar cada caso em separado.
mas o relator Dias Toffoli teve o voto lá na segunda turma de Carmen Lúcia e de Gilmar, e aí deu 3-2 e ele está livre da Operação Pichuleco, que todo mundo acompanhou. E só para encerrar, só para lembrar, né? Esse ano, agora, dia 19 de outubro, vai ter eleição na Bolívia, segundo turno. Os 2 candidatos no segundo turno são de direita. Então, a Bolívia vira governo de direita. E o Estadão já está mostrando que ano que vem o novo presidente do Chile será direita, José Antônio Kast, que já foi candidato, né? Então, só para isso tudo tem influência na eleição do ano que vem aqui no Brasil. Aliás, está todo mundo falando nessa eleição como se o atual governo já tivesse acabado. De Brasília, Alexandre Garcia.